é o que tenha mais capacidade para fazê-la. De quem que é a responsabilidade por indenização no caso da ausência de uma informação e um problema que possa surgir se não tiver uma bula física junto com o medicamento? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Uma honra. Boa tarde, ministro, Isabela. Parabéns pelo brilhante trabalho. Doutor Mauro. Olha, é uma pergunta interessantíssima que o ministro fez, bastante objetiva. Quem vai responder no caso da falha, no caso do ilícito, quando aquele consumidor estiver desprovido de informação e passar por uma automedicação, por um uso incorreto do medicamento? Eu gostaria de lembrar, fazendo um paralelo, do que aconteceu no Brasil, em anos recentes, em relação aos planos econômicos. Nós víamos o governo cortando zeros naquela época de hiperinflação e havia lá aplicações financeiras. De repente, no meio do mês, o juro esperado não era cumprido porque saiu uma medida provisória. Isto redundou numa bolada de ações judiciais, numa grande litigância perante os tribunais superiores, para discutir o seguinte: o banco dizia que cumpriu a ordem do governo. O banco dizia isso. O governo dizia que não tinha dinheiro para pagar todo mundo. E, enfim, aconteceu um grande acordo, onde está tentando se pagar parceladamente herdeiros dessas pessoas, porque muitos poupadores já morreram e não viram uma solução. O que nós vemos hoje, Pedro, trocando o que tem que ser trocado, é que, regulando-se que a bula vai ser exclusivamente digital e vai ter um QR Code numa caixinha, aquele que não acessar e passar por uma automedicação, ele vai estar literalmente na mão. Porque, no momento que ele quiser processar o médico, que vai jogar para o laboratório vai jogar para a Anvisa, que regulou o tema, ou para o Ministério da Saúde, e esses órgãos vão dizer que seguiram o que o Congresso Nacional falou. E atenção, Pedro, e atenção à nossa audiência, nós estamos argumentando isso com os parlamentares, inclusive, que votaram a favor da bula digital. E muitos deles não entenderam que se pensava, na verdade, numa exclusão da bula impressa. Muitos nos dizem, mas, Alexandre, eu votei. Primeiro, foi uma votação em regime de urgência, para a nossa audiência entender. O regime de urgência retira o projeto das comissões temáticas. Portanto, Isabela, um projeto dessa importância não passou pela Comissão de Saúde, pela Comissão de Defesa do Consumidor. Doutor, não se discutiu com os aposentados, com os idosos desse país. O projeto foi a plenário, num regime de votação em menos de 15 dias, ministro Mandetta. E lá em plenário, em alguma hora da noite, se aprovou essa lei. E muitos que apertaram o botão e votaram, eles não entenderam que estavam votando para excluir, que estavam votando para exclusão da bula impressa. Então, hoje nós vemos um cenário de insegurança jurídica e nós temos um Código de Defesa do Consumidor, que no seu artigo 12 e artigo 14, determina, sim, a responsabilidade de todos os envolvidos, sobretudo pela falta de informação no produto ou serviço. Portanto, aquele que não tiver acesso à bula e que, infelizmente, sofra um dano, ele vai responsabilizar do médico, passando pelo enfermeiro, pelo farmacêutico e pelo fabricante. E isso, a nosso ver, é contraproducente. Posso complementar? Você acha que nós estamos em tempo de regredir na saúde ou avançar? Tirar a bula dos remédios é regredir. Porque esta bolha que consome informação dentro da internet, como o próprio nome já diz, é uma bolha. Então, em alguns centros, a internet, a leitura do QR Code, é muito comum, mas em outros não é. E eu trouxe aqui, Pedro, sabe o quê? O que é isso aqui? Trouxe para te provocar. É uma caixa de ovo? Essa é uma caixa de ovo? Ministro, o que é isso? Aparentemente ovo. O que teria aqui dentro? Deveriam ter ovos. Pedro, e todos que estão aqui, em qualquer lugar do mundo, dentro de uma caixa de ovos, só tem ovos, tá? Sabe o que está escrito aqui? Lê para nós, ministro, por favor, aqui, ó, alérgicos. O ministro vai pôr o óculos aqui, para quem está no rádio, ele está com uma caixa dessa... De ovos. De ovos. Não. Aqui, ó, alérgicos. Alérgicos, 2 pontos. Contém ovo. Repete. Ó, atenção para quem está ouvindo. Eu trouxe uma caixa de ovos. Em qualquer lugar do mundo, a caixa de ovos só tem ovos dentro. E eu gosto de usar essa provocação, porque se numa caixa de ovos está escrito... Contém 6 ovos. Alérgicos, contém ovo. Imagina o que nós estamos falando, Pedro. Nunca viu, ministro? Já tinha visto?
Então, vamos lá. Atenção. Se numa caixa de ovos está escrito contém ovos, o que eu preciso ainda avançar sobre educação e saúde, sobre bula? Acho que isso aqui já é uma resposta que eu queria trazer para esta provocação. Se na caixa de ovos está escrito contém ovos, não é hora da gente regredir na educação e saúde, nas informações. E só considerar essa turma que votou, Alexandre, eu não sei se vocês sabem, mas essa longevidade que nós falamos, doutor, esses anos a mais que nós estamos vivendo é na velhice, não é na juventude. E conforme os anos passam, a gente vai ouvir menos, vai enxergar menos. Então, por que eu vou ser pró algo que não vai contribuir com a educação e saúde? Não é por aí o caminho. Eu fiquei com medo quando ela ficou manuseando Todo essa mundo caixa fica, acha que tem perto ovo do dentro. senhor aí, viu, ministro? Eu achei, falei, nossa, se cair ali o que eu estou imaginando que tem dentro ali, vai fazer uma sujeira danada. Fica alguma pegadinha. Mas eu conheço a Isa, sabia que ela não faria isso. Ministro, eu pedi para o senhor ficar mais aqui, porque o senhor fez considerações muito interessantes no outro bloco, não dava tempo da gente avançar mais